Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 29 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 1, 29 ao 31. Ainda não? Misericórdia. Olha para o telão. Em Marcos capítulo 1, versos 29 ao 31, diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Gracioso Deus e Pai, aqui, meu Deus, encontramos um texto de cura, de uma ação poderosa Tua, Senhor, no meio de uma serva Tua. Então, meu Deus, eu quero Te pedir que essa unção de cura possa se estender a esses dias atuais e alcançar as vidas que aqui estão necessitadas deste milagre. Pai, que a Tua palavra fale conosco, é o que Te peço, já Te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Podem sentar, povo santo de Deus. Aqui nós vemos um texto muito conhecido, muito usado para brincadeiras no meio gospel, de Pedro ter negado a Jesus porque a sogra dele foi curada, essas brincadeiras que a gente sabe, mas não vou abordar sobre sogra, e não vamos nos atentar a isso, mas vamos atentar ao milagre que Jesus fez naquela casa. Em Marcos, o verso 31, nós vemos que Jesus tomou-a pela mão. Esse texto também é narrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E em Mateus 8, nós vemos que o escritor também escreve no mesmo sentido, na mesma pegada. No verso 15 de Mateus 8, diz que também Jesus tomou-a pela mão. Porém, o médico Lucas, ele vai escrever um pouco diferente, mas dando o mesmo sentido e conotação. Lá em Lucas 4, no verso 39, vai dizer que Jesus inclinou-se para ela, logo, ela estava deitada na cama, ele inclinou-se para ela e tocou nela e a restaurou. Esse é o sentido. Então eu vou ficar com Marcos por ter sido um discípulo de Pedro, pela narrativa de alguém que viu ocularmente aquele ocorrido. Pedro estava ali porque era na casa dele, ele viu aquilo ali e ele narrou para o seu discípulo Marcos, e Marcos escreveu. E o evangelho mais antigo escrito nas Sagradas, que está no cânon das Sagradas Escrituras, é o evangelho de Marcos. Então eu fiquei com esse texto aqui, percebendo que Jesus tomou-a pela mão. Mas, irmãos, o ministério de Jesus, para nós chegarmos a esse texto, precisamos contextualizar. O ministério de Jesus, basicamente, ele resume em duas grandes plataformas, em duas grandes ideias, em duas grandes práticas de Jesus. O ministério dele se resume em duas coisas apenas. Em primeiro lugar, Jesus ele mostrava uma profunda intimidade com o Pai. Jesus ele veio do céu à terra, mas jamais perdeu o contato com o seu Pai, jamais perdeu o contato com o céu. Jesus tinha intimidade com o céu. Ele veio do Pai, mas nunca renunciou à intimidade com o Pai. Então o evangelho e a apresentação que Jesus faz na terra toda é com essa intimidade com o Pai. Tudo que ele faz é autorizado pelo Pai, tudo que ele faz é apresentando ao Pai em oração. Todo o ministério de Jesus é pautado apresentando-se ao Pai. E a segunda grande coisa do ministério de Jesus, tem intimidade com o Pai, mas também, em segundo lugar, ele tem profunda compaixão pelos necessitados. O ministério de Jesus, você vê isso em todo o tempo. Ele tem profunda compaixão pelos necessitados. Jesus, ele sacrificava o seu descanso para estar com os necessitados, para atender as multidões aflitas, para socorrer esses necessitados. As pessoas tinham sempre prioridade na sua agenda. Jesus estava na terra para priorizar esses feitos: compaixão, amor e misericórdia. Haja visto que nos 4 evangelhos
os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, são registrados, irmãos, nada menos do que 40 milagres. Jesus realiza muito mais, nós sabemos, mas 40 milagres são registrados nesses 4 evangelhos. E vamos passar rapidamente por eles. Vamos cansar não, é rápido mesmo. Mas João, no capítulo 21, verso 25, ele vai dizer o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos desses feitos. Então Jesus não fez apenas 40 milagres, só estão narrados nas Sagradas Escrituras esses 40 milagres e alguns outros sem muito detalhe. Haja vista, se nós pudermos passar por eles rapidamente, nós percebemos que Jesus, um dos milagres é transformar água em vinho. Jesus ele faz 2 multiplicações de pães, uma de peixe, pães e peixes. Ele tem 2 pescas maravilhosas, que são também milagres. Ele amaldiçoa uma figueira e ela seca, também considerado milagre. Ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Ele realiza 3 ressurreições. Haja a saber, a ressurreição de Lázaro, aqui ele amava, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Então nós percebemos que Jesus ele trabalha em muitos ministérios de cura e muitos milagres. Ele cura 2 cegos, ele cura um cego em Betsaida, ele cura o cego Bartimeu, ele cura um endemoniado cego e mudo, ele cura um cego de nascença, ele cura um surdo mudo, um paralítico de nascença, um paralítico que desce pelo telhado, a filha da mulher sírio-fenícia, um homem mudo, um homem da mão ressequida e um hidrópico. Só foi isso? Não. Ele cura leproso, ele cura 10 leprosos, ele restaura a orelha do soldado Malco e ele ascende aos céus. Jesus é perito em fazer milagres. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Mostrei aqui rapidamente os 40 milagres, resumidamente, né? Lógico. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele tinha suas particularidades na forma de fazer e realizar o milagre. Jesus ele era um pouco excêntrico em algumas vezes. Às vezes era diferente o negócio que ele fazia, o milagre que ele fazia. Olha, irmãos, tem 2 momentos nas escrituras registrados que Jesus ele cospe para curar. Que coisa esquisita. Jesus cospe. Em um momento, Jesus cospe na terra, pega na sua saliva, mistura-se com aquela terra, fazendo um barro, e passa nos olhos de um cego, e diz: vai agora se lavar no tanque de Siloé, e ele volta enxergando. Está lá em João 9,6, coisa diferente, que coisa excêntrica. Outra vez, Jesus faz pior. Jesus ele simplesmente pega um cara surdo e gago, que está lá em Marcos 7, versos 31 a 37, taca o dedo nos ouvidos desse surdo, manda esse surdo abrir a boca, e aí o texto suaviza na minha versão, diz assim: e ele toca-lhe a língua com saliva, ele cospe na boca do homem, e aquele homem tem a sua saúde restaurada. E o que significa isso, cuspir? Que negócio excêntrico é esse? Que coisa diferente. Irmãos, naquela época, cuspir era um ato de repúdio. Se cuspir em alguém era ato de repúdio, de nojo. Quando se alguém estava ali a ensinar ou a falar qualquer coisa e o judeu não aceitava aquele ensino, você sabe o que é que ele fazia? Ele dizia: raca, maldito seja esse que está ensinando errado, e cuspia no chão como nojo daquela mensagem que estava sendo pregada. Era coisa de nojo ali. Naquela cultura era nojento, cuspir era nojento. E o que é que Jesus está me ensinando aqui? Jesus ele estava dizendo que tinha nojo da doença que estava naquele homem, e Jesus não cuspia no homem para humilhá-lo, mas Jesus cuspia no homem para curá-lo e restaurar a sua saúde, porque ele tinha nojo da doença, ele tinha nojo do pecado, ele tinha nojo daquilo que leva à escravidão do homem. Isso sim, Jesus tinha nojo, por isso que ele cuspiu naquele homem. Mas é algo excêntrico, não fez em todas as vezes, ele só fez essas 2 vezes. Aí alguns crentes leem o texto e dizem assim:
Jesus cuspia, como nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 11. Então, irmãos, eu vou criar a igreja do cuspe de Jesus. Foi criada em São Paulo essa aberração, igreja evangélica pentecostal do cuspe de Jesus. Aí vem um pecador, cheio de imoralidade e imundícia, cuspindo na boca das irmãs, para curar elas. Isso é querendo beijar na boca das mulheres, homem. É a imundícia que está acontecendo lá. E aí ninguém fala nada. Essas igrejas heréticas surgindo e o povo se cala, e nós não podemos nos calar. Quando o evangelho está sendo pregado de forma errada, nós temos que dizer: maldito seja, e cuspir com nojo desse tipo de evangelho, e espalhar isso que é uma mentira e um engano para o povo. Não era assim, mas Jesus, ele tinha essa excentricidade, mas não era toda a vida. Jesus também, irmãos, ele faz algo que ninguém poderia fazer. Jesus, lá em Marcos do 1 ao 40, capítulo 1, versos 40 e 42, Jesus, ele toca num leproso para curá-lo. Nós sabemos, irmãos, que nenhum sacerdote poderia tocar num leproso, ou melhor, nenhum homem poderia tocar em um leproso. Sabe por quê? Porque isso o tornaria impuro, e o impuro, segundo a lei judaica, quer dizer que você está em pecado. E porém Jesus não pecou. O nosso Deus é santo e ele não pecou nesta terra. Como pode isso acontecer? Se Números 19 está dizendo que aquele que tocar em um leproso será imundo por 7 dias e precisará se lavar. Em Levítico 22 também está dizendo a mesma coisa, que não se poderia tocar em um leproso. Porém, você vai ver em Marcos capítulo 1, versos 40 ao 42, Jesus tocando num leproso e o curando. Você sabe por quê? Porque a santidade de Jesus e a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, tão poderosa, que nenhuma maldição poderia lhe alcançar. Mas sim, quando ele alcançava aquela doença desaparecia e fugia da presença de Jesus, porque não há enfermidade que resista à presença de Jesus na nossa vida. Não é possível isso. Não há quem resista a isso. E Jesus tinha essas excentricidades maravilhosas. Agora ele tocou em todos os leprosos? Não. Naqueles 10 leprosos ele só deu uma palavra e eles foram curados. Então nós precisamos entender que há exceções, não é engessado o ministério de Jesus. E se eu aprendo que o ministério de Jesus não é engessado, eu tenho que também aprender que a minha vida como evangelista, como aquele que foi chamado para fazer algo na obra de Deus, não pode ser também engessado. E nós temos essa percepção de sermos engessados. Tem que ser desse jeito, eu não vou fazer se não for dessa forma. Entenda uma coisa: o evangelho de Jesus Cristo, ele é dinâmico. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você vai ver esse dinamismo surgir e vidas serem salvas através daquilo que você tem para dar no evangelho de Cristo. Jesus também, irmãos, ele faz algo que os judeus não aceitavam muito bem, não viam com bons olhos. Jesus, ele cura aos sábados. Lá em Lucas 14, você vai perceber que Jesus pega um cara de barriga d'água, no hidrópico, olha para aquele homem, olha para aquela monstruosidade, era um pouquinho maior que a minha, meus irmãos, não tenha nojo não, aqui não é hidropia não, é gordura. Mas ele olha para aquele homem barrigudo, e ele se compadece. Aí Jesus, lá no verso 3, do 3 ao 6, ele vai dizer assim, Jesus é interessantíssimo, ele sabia que se ele curasse sem explicar, o pessoal podia pegar em pedras para apedrejá-lo, porque ele estava fazendo uma obra no sábado. Aí em Lucas 14, versos 3 ao 6, vai dizer assim, antes de Jesus fazer o mistério, o milagre: e então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e os fariseus, perguntou a eles: é ou não é lícito curar no sábado? Eles diziam que não se podia fazer nada no sábado. Aí eles, porém, nada disseram. Ninguém tinha palavras para ir contra Jesus. Eles não criam, eles não aceitavam, eles estavam ali para criticar, mas eles não tinham palavra para derrotar as ideias de Cristo. Eles, porém, nada disseram. E tomando, aí Jesus o que é que faz? Eles ficaram calados. Há uma teoria que diz assim: quem cala, consente.
Como todos ficaram calados, o que é que o texto vai dizer? Então ele, tomando, pegou o hidrópico e o que? O curou. E depois fez o que? O despediu. Vai para a tua casa, vai para os teus, vai descansar, vai falar o que eu fiz na sua vida. Sempre assim Jesus faz. A seguir, verso 5, lhes perguntou: qual de vós? Para quem ele estava dizendo? Dos eruditos da lei e os fariseus. Qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, ele está indo em duas ações: ações amorosas do filho e financeiro, o boi. Se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. E Jesus fez milagres aos sábados, aonde eles não aceitavam, mas também eles não tinham argumento para impedir Jesus de fazer essa obra. E Jesus, tudo que fez nessa terra, ele fez e não pecou. Jesus não quebrou nenhuma lei. Citando alguns milagres, porém, irmãos, o milagre que nós iremos analisar é totalmente diferente. Dos 39 milagres que eu citei para vocês aqui, rapidamente, a epígrafe desses milagres, esse milagre aqui, ele é totalmente diferente. Totalmente. A ideia é diferente, o conceito é diferente. Jesus, na casa de André e Pedro, ao entrar, ele cura uma mulher. Nós lemos aqui, sabemos quem é ela. É a sogra de Pedro. Mas por que esse milagre é diferente? Se é uma cura como todas as outras. É diferente, pois em sua maioria, na maioria dos milagres que ele fez, ele sempre que curava, ele dizia algumas frases. Ele dizia assim, quando ele curava: volta para a tua casa. Ou ele dizia: volte para os seus. Ou ele dizia, como eu disse agora do hidrópico: despediu. Vai, não peques mais. São essas frases que ele sempre diz. Vai, não peques mais, sempre despedindo o povo que ele curava. E outras ele dizia assim, você recebeu a cura, mas não conte a ninguém, fique caladinho. Ele sabia que o povo não ia ficar calado. Mas esse milagre aqui, ele é diferente, irmãos, porque Jesus, ele cura essa mulher tomando-a pela mão. Jesus, ele chega e não pronuncia a palavra de cura. Ele não chega na presença daquela mulher enferma e diz: olha, você seja curada. Ele não pega ela e diz assim, eu vou curar você e depois vou colocar você de pé. Não. Ele pega ela pela mão e na hora que ele está levantando ela é curada imediatamente. E imediatamente ela vai trabalhar para o Senhor. É diferente. Isso torna esse milagre diferente, irmãos. Por quê? Porque Jesus cura ela chamando-a para o serviço, dizendo: você tem importância na casa, você tem importância entre os meus, você está sendo restaurado para fazer uma obra que você precisa fazer. Uma obra no reino, você precisa fazer algo, e ela recebeu a cura para tal. Ela não foi despedida, ela não foi dizendo: vá descansar, você está restaurada, vai descansar. Não, ele tomou-a pela mão e a colocou para trabalhar. Porque Jesus, quando ele tem os seus, ele escolhe e chama para isso. E Deus tem milagres para aqueles que querem trabalhar no reino de Deus. Ora, irmãos, entenda uma coisa, notem que Cristo trabalhava até a exaustão. Se você observar o texto em Mateus, nós não lemos em Mateus, nós lemos em Marcos, mas o texto em Mateus, você vai perceber o seguinte: lá em Mateus 8, verso 1, que esse texto está em Mateus 8, no verso 1 está dizendo que ele tinha acabado de descer o monte e estava indo para a casa de André e Pedro, onde tinha a sua sogra doente. Você sabe o que ele estava fazendo nesse monte? Nada mais, nada menos do que pregando e ensinando o sermão da montanha. Ele estava ali há 3 dias ensinando aquela multidão, pregando exaustivamente do amanhecer até o entardecer, exaustivamente ensinando, sendo interpelido e replicando.
e falando das bem-aventuranças. Aquilo ali esgotou, aquilo ali cansa ele. Então ele desce para descansar, ele desce para ir para casa, para ter um refrigério no seu corpo físico, para descansar um pouco. Aí Jesus, no caminho do descanso, descendo para a casa de André para descansar, diz o texto no capítulo de Mateus 8 que ele vem e cura um leproso. Nesse caminho de Mateus 8, ele cura o leproso, depois ele vai curar o filho do centurião, com uma palavra, mas vai curar. Ele parou para dar atenção. Olha como o ministério de Jesus era exaustivo. Ele passou 3 dias pregando no monte, está descendo o monte para descansar. Nesse inteirinho ele cura um leproso, ele dá uma palavra de autoridade para o centurião, para o filho dele ser restaurado. Aí quando ele chega, agora eu vou descansar, vou entrar na casa. Quando ele chega na casa, a mulher está doente, tem que curar novamente. Exaustão. E ele cura. Aí o que é que eu aprendo com isso? Eu vou aplicar alguns pontos aqui, vendo o que Jesus está fazendo, entrando naquela casa, cansado, fadigado, mas não renunciou à sua vocação e ao seu chamado. Aí ele vai fazer o seguinte. O primeiro ponto que eu observo aqui é que às vezes a enfermidade chega à nossa porta, mesmo quando somos fiéis a Jesus. Aquela mulher era uma serva de Deus. Aquela mulher era a sogra de Pedro, mas ela era envolvida nas coisas do céu. Ela era envolvida no descanso de Jesus, porque Jesus, todas as vezes que ele queria descansar, ele ia para Cafarnaum. Normalmente se socava nessa casa de André e de Pedro para descansar. Era o refúgio dele. O refúgio secreto de Jesus era ali. Então aquela mulher o servia ali. Então ela era fiel a Cristo. Eu posso então conjecturar que essas enfermidades muitas vezes podem chegar à porta, mesmo nós sendo fiéis a Cristo. O que é que eu aprendo com isso? Essa mulher, irmãos, claramente é uma mulher do rebanho do Mestre. Haja visto que ela tinha intimidade, que Jesus tinha intimidade ao entrar na sua casa. Porque quando ele entra na casa, segundo o relato de Lucas, ele vê que ela estava enferma. Ele tinha intimidade para ver os cômodos da casa. Jesus tinha intimidade naquela casa. Então aqui, irmãos, está nos mostrando que as doenças podem alcançar os eleitos. Você pode enfermar. Você foi chamado por Deus, mas você pode adoecer. É diferente, irmãos, da ideia que há aí uma ideia permeando no evangelho brasileiro, como no mundo tem muitas outras instituições que fazem essa mesma aberração, que é uma ideia que aquele que está em Cristo não pode passar por enfermidades. Tem uma grande igreja, uma grande instituição religiosa no Brasil, que pauta a sua fé nessa causa. Eles dizem: eu determino, eu não aceito, eu decreto, eu não aceito essa enfermidade, está repreendido. E muitos outros mantras. Nós sabemos dessas instituições religiosas que fazem isso. Está na TV. Eles ficam dizendo que você que é crente verdadeiro e fiel, você não pode adoecer. São 2 instituições, uma mais focada nisso e a outra também ensina muito isso. Heresia. Aí eles vão dizer assim: então se você adoeceu e decretou, e determinou, e mandou essa doença embora e ela não foi, é porque você não tem fé. É isso que eles ensinam. Mas irmãos, na Bíblia eu não encontro isso. Você sabe o que é que eu encontro na Bíblia? Um homem chamado Paulo rogando a Deus 3 vezes para tirar-lhe um espinho na carne, e Deus falou com ele, literalmente disse: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo não tinha fé? Paulo foi capaz de ressuscitar um morto. O único apóstolo que ressuscitou um morto foi Paulo. Aquele menino, ouvindo a mensagem de Paulo, caiu do primeiro andar daquela janela, e ele morreu, e Paulo orou, e ele ressuscitou. E Paulo não tinha fé? Tinha sim, mas as enfermidades o alcançaram. Então eu quero lhe dizer que mesmo você tendo uma fé sobrenatural, as enfermidades podem te alcançar. Outro, a Bíblia diz o seguinte: Lázaro, Senhor, está enfermo. Lázaro, a quem tu amas. Você acha que Jesus, que amava Lázaro, Lázaro não era fiel a Cristo?
Lázaro não era um companheiro fiel, não era um amigo, não era devoto, não era aquele que cria em todas as autoridades, tudo aquilo que Cristo estava ensinando. Era. E Lázaro, porém, adoeceu, enfermou e até morreu. Fiel a Cristo. Mas Cristo chegou na casa, viu o clamor da família e foi levado até o túmulo, e ali mandou abrir o túmulo e trouxe Lázaro para fora e o ressuscitou. Deus o amava, Jesus o amava. Então eu quero lhe dizer que é possível sim, irmãos, nós enfermarmos, mesmo eles nos julgando, dizendo que nós não temos fé. Enfermar não é questão de fé. Enfermar é o nosso corpo físico pecador, que está mostrando que nós somos limitados nesta terra. Quando você enferma, saiba, é Deus lhe dizendo: você tem um prazo de validade nessa terra, e o que você está fazendo com ele no seu tempo. Quando nós enfermamos, temos que refletir. Por isso que Salomão vai dizer que há mais pensamento, mais ideia, mais reflexão na casa do luto do que na festa, porque é na dor que a gente reflete o que estamos fazendo, irmãos. Então não fique triste quando você estiver passando por uma situação difícil, quando você estiver passando por uma situação que só um milagre pode resolver. Não fique triste. Saiba de uma coisa: você continuar nessa jornada, uma hora Jesus entra na casa e o toma pela mão e o levanta e ergue e realiza um grande milagre na sua vida. Embora esse texto, irmãos, muitos outros provem o contrário disso, porém nós temos revelado na Bíblia que o Jeová Rafá é o Deus que cura toda dor. Nós podemos enfermar, mas nós temos um Deus especialista em enfermidades. Ele conhece a sua essência, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe da sua fragilidade, e Ele conhecendo, e quando Ele agir, Ele mesmo vai gritar: agindo eu, acaso alguém impedirá? Quando a vitória for decretada, ninguém pode impedir. A cura chegará ao seu corpo, a cura chegará à sua vida, a cura chegará no seu espírito, seja mental, seja físico, a sua doença. Eu quero lhe dizer que quando Jeová Rafá age na sua vida, ninguém pode impedir, e a cura chega e a restauração vem em nossas vidas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Precisamos entender que as doenças podem até chegar à nossa porta. No entanto, aguardemos só um pouquinho, pois Jesus está chegando, entrando pela porta e nos tomando pela mão. Ele vai entrar, aguarde um pouquinho, só um pouquinho. Ele vai chegar e vai resolver a situação. Segundo ponto que nós podemos abordar aqui, dentro dessa ideia, dentro dessa tese, eu posso entender o seguinte: que aquele que nos salva, que nos cura, Ele nos chama para trabalhar em sua obra. Jesus, Ele não faz as coisas imperfeitas. Jesus, Ele jamais salva um eleito para ser ocioso. Jamais Ele cura alguém, transforma alguém, restaura alguém, banha alguém com o seu sangue para não se fazer nada. Isso é um chamado para nós, e isso aqui é um exemplo para nós dessa mulher. Observe que esta mulher, ao ser restaurada, ao ser curada, ela não precisou ser convocada para o serviço. Ela recebeu a cura, ela recebeu o milagre, ela viu que foi restaurada. Ela não precisou ser convocada, ela não precisou de um título. Não, eu só vou trabalhar para Deus se eu tiver um título. Não, se o pastor me chamar, eu faço. Se alguém me der um título naquela congregação, eu vou fazer a obra. Uma ideia, uma percepção errada. Aqueles que são chamados por Cristo têm uma seara grandiosa para trabalhar, e os seus familiares para evangelizar, e os seus vizinhos para falar do amor de Deus. Então nós precisamos entender que quando somos curados e restaurados pelo Senhor, nós temos a obrigação de nos voluntariar para a sua santa obra. Quando ela foi restaurada, que Jesus a curou imediatamente, o que aconteceu? Ela mesma se voluntariou e foi trabalhar na obra, e foi ajudar para dar refrigério a Jesus, e foi fazer algo para Cristo. Isso é um chamado para nós. Se Deus lhe salvou, se Deus lhe curou, Deus está instigando: seja voluntário na obra do Senhor. Seja voluntário na obra de Deus. Fale do amor de Deus para alguém.
Fale não, se não tem palavras, não fale com palavras, fale com testemunhos e ações, mas fale do amor de Deus para alguém, que você possa servir e ser um agente de salvação nesta terra. Temos que parar de sermos inertes, de sermos árvores sem frutos. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos, então que possamos gerar frutos para o Senhor. Nós fomos salvos para esse fim, servirmos na santa obra de Deus. Não devemos esperar uma convocação oficial, não espere alguém lhe chamar, alguém lhe reconhecer, alguém lembrar de você. Faça a obra, faça nas suas limitações, faça do jeito que Deus lhe der. Ore. Eu quero evangelizar uma pessoa, não tenho coragem. Sabe o que é que você faz? Joelho no chão, ora por aquela pessoa. Eu quero evangelizar o meu pai, eu quero evangelizar o meu irmão, eu quero evangelizar o meu vizinho. Ora antes, entrega a vida dele no joelho, apresenta ele no Deus que te vê em oculto, começa a mostrar a ele e clamar: Senhor, me dê uma oportunidade, Senhor, me ensina, me diga o que é que eu tenho que fazer. E eu garanto a você que na hora que você abrir a boca para falar com ele, o Espírito Santo te ajudará e encherá a sua boca para ganhar essa vida para Cristo. Nós deixamos de orar, deixamos de acreditar nos milagres, deixamos de acreditar que a obra de Deus ela é sobrenatural. Nós não andamos por vista. Se queremos milagres, temos que correr atrás. Aonde? No joelho, na oração. Aonde? É no monte? Não, irmão. Oração de monte é religiosidade. O Novo Testamento não me ensina a orar no monte, mas Jesus me ensina onde eu devo orar. Você quer orar? O que é que Jesus diz? Vai na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que te vê em oculto te responderá. Não precisa ir para esses cantos longe, não. Vai no teu quarto, vai onde Deus te colocou e ora, entrega a Deus a causa, entrega mesmo, e Ele vai fazer a diferença em nossas vidas. Devemos nos dispor, irmãos, ao identificar a necessidade da obra, prontamente nos voluntariar para o serviço nela. Se não fizermos isso, estamos perdidos. E umas aplicações para a gente entender esse mistério. Jesus, irmãos, Ele nos chama para fazer a diferença. Esse é o chamado. Nós fomos convocados para fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso exemplo. Ele pede que o imitemos. Aonde? Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11, verso 1. Então nós precisamos imitá-lo. Para fazermos a diferença, temos que imitar os passos do Mestre. Para nós fazermos a diferença, nós precisamos levar a sério que somos filhos da luz, nosso testemunho. Para eu fazer a diferença nesta terra, eu preciso ter testemunho. É certo que nossa vida no altar, quando nós estamos no altar, nós conseguimos expor todas as obras das trevas, constrangendo o pecador a uma vida nova em Cristo Jesus através da nossa vida. Onde é que está isso, irmão? Me prove isso. Efésios 5:8. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, se vocês são isso, andai como os filhos da luz. Mas quais são as nossas obras de santidade? Essa é uma reflexão para nós. Quais são nossas obras de santidade? Nós somos chamados para isso. Que apresentemos essas obras para fazermos a diferença e sermos restaurados pelo Senhor quando estivermos enfermos. Porque quando estivermos enfermos fazendo a obra de Deus, Ele vai dizer assim: vou ter misericórdia daquele servo, vou restaurá-lo para ele continuar a fazer a minha obra. Tenhamos essa fé e essa percepção. Jesus nos chama para fazer a diferença, por isso Ele nos convida a vir a Ele mesmo, com toda a nossa carga, com todas as nossas falhas e pecados, com todas as nossas lutas e fardos. Ele vem, Ele lhe chama: venha do jeito que você está, frio, fraco, sem fé, mas venha para a presença dEle. Sabe por quê?
porque Ele é o único que se oferece a trocar o seu fardo pesado pelo dele que é leve. Ele é o único que se oferece a isso. Não vai ser pastor que vai se oferecer, não vai ser pregador que vai se oferecer, mas Jesus já se ofereceu para trocar o seu fardo pesado pelo dele que é leve. Essa é a promessa do Senhor. E na sua presença Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Quando somos fiéis a Ele, Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Para a sogra de Pedro foi tomando-a pela mão e a febre deixou. Para você, o que queres que eu te faça? Deixe Jesus tocar na sua mão e lhe colocar de pé. Coloque-se de pé, igreja, e vamos adorar ao Rei. Creia que Jesus pode fazer a diferença em nossas vidas. Creia nisso.